é um ponto que eu sempre questiono e pergunto para vocês: a que ponto, né, quando a gente analisa o processo neocolonial, a que ponto a nossa análise de desenvolvimento europeu, né, está relacionado a esse desenvolvimento europeu, as potências europeias, tá? Como elas estão relacionadas à exploração de outros povos. O seu desenvolvimento está relacionado diretamente à exploração de outros povos, de outros territórios, de pessoas que foram escravizadas, assassinadas, genocídio ocorrendo. Não é só um genocídio que vai ter aqui a partir do século XVI no Novo Mundo, mas nós temos genocídio também no continente africano, desses povos que eram trazidos para cá para ser mão de obra escrava e depois que foram colonizados dentro do próprio território. Tá? Então, esse desenvolvimento, que eu sempre digo a vocês, o desenvolvimento europeu, o próprio desenvolvimento das grandes potências, eles estão diretamente ligados à exploração de outras nações, de outros territórios. Então, se eles são ricos hoje, primeiro mundo, se a rainha Elizabeth tira foto no Tesouro Real, tem um custo. E o custo são vidas, né? São países que foram explorados, né? Que tiveram ali os seus recursos saqueados mesmo. Ah, mas saqueado é tão pesada essa palavra, mas não tem outra palavra para a gente usar, né? Esses países ali tiveram os seus recursos naturais saqueados. Eles não queriam, os povos não queriam ceder, mas o europeu chegava num processo dominatório, com armas pesadas, invadia, dominava aquele povo e levava embora aqueles recursos. Tá? Então, nós temos ali esse processo, né, neocolonialista que tem fim após a Segunda Guerra Mundial, enfraquecimento das principais potências europeias, né? Então você tem o enfraquecimento da Inglaterra e da França, a Alemanha nem se fala, já não tinha tanta influência no continente africano ao final da Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra foi reconquistando territórios na África, né? Mas sai enfraquecida também naquela área. Bélgica, Holanda, Portugal e Espanha também vão se enfraquecendo pós-Segunda Guerra Mundial. A Europa, no contexto geral, tem que passar por um processo de reconstrução. E, ao mesmo tempo, percebendo isso, os povos do continente africano eles começam a se movimentar em grupos, né? A formação de grupos de movimentos sociais, movimentos populacionais, então africanos, grupos étnicos africanos, e eles vão seguindo ali algumas vertentes, em sua maioria vertentes socialistas, para conseguir ali a sua independência, né? E buscar também a autonomia do território, mas não só a autonomia, o poder por aquele território. Então também tem um interesse em assumir o poder. Então a independência, o processo de descolonização no continente africano, ele é muito conflituoso. Nós vamos falar de vários países que foram conseguindo independência na sequência, e nós vamos analisar. Moçambique, Angola, República Democrática do Congo. E vocês vão perceber que eles conseguem independência e na sequência eles entram em guerra civil. Porque tem disputas, né? As zonas de influências. Lembram que os países, as potências, Estados Unidos e União Soviética, eles vão querer também as suas zonas de influência no pós-Segunda Guerra Mundial, né, a Guerra Fria, e os países do continente africano eles estão inseridos nessas zonas de influência, tá? Que é a sequência aí para a gente poder analisar. Pedrão, tá acompanhando aí, Pedrão? Muito bem, tá? Então nós temos ali, ó, países que vão conseguindo essa dependência pós-Segunda Guerra Mundial, a gente vai analisar eles ainda, fiquem tranquilos, mas eu trouxe ali um quadro, uma tabelinha para mostrar, né, esses países. Então, Ruanda, Mali, Somália, Senegal, Argélia, Angola, Uganda, todos eles vão conseguir sua independência pós-Segunda Guerra Mundial. Alguns a gente tem um contato maior, né, porque esses países aparecem lá na Copa do Mundo, né, em alguns eventos esportivos, Olimpíadas, então quem acompanha esses eventos conhece mais. Quem gosta mais da parte econômica vai ver também que esses países eles vão aparecer quando a gente analisa IDH, economia, né? E aí IDH do continente africano extremamente baixo, então a gente sempre cita também esses países que eu estou mostrando aí para vocês, tá?
a motivação dos conflitos. Então, alguns ali, ó, Ruanda, Mali, Somália e Senegal, são conflitos que ainda existem nos dias de hoje. Então, são conflitos étnicos. Tem a ver com as fronteiras artificiais. Pegar povos que são inimigos históricos e misturar na mesma região para trabalho escravo. Depois abandonar aquela região. É óbvio que esses povos vão fazer o quê? Vão brigar pelo poder daquela área. Então, tem conflitos étnicos, conflitos entre etnias históricas ali no continente africano, tá? Aí você tem a Argélia. A Argélia é um conflito religioso. Por quê? Os argelinos eles tiveram uma influência muito grande dos muçulmanos, mas também tem cristãos naquela área. Há uma perseguição a certos tipos ali de grupos religiosos. Então, na Argélia nós temos essas disputas. A Argélia que foi colonizada pela França, tá? E a colonização francesa na Argélia foi muito opressora. Em que sentido? O argelino, por exemplo, não podia falar sua língua materna na Argélia. Não podia falar na língua materna, tinha que falar só no francês. Tá? Se um soldado do exército francês pegasse ali um grupo de argelinos conversando na língua materna, eles eram assassinados com um tiro na cabeça. Essa era a ordem. Então foi extremamente opressora também a dominação. No contexto geral, a dominação europeia no continente africano, ela é opressora. Mas vocês vão ver que tem países que são mais, né, são mais tiranos, tá? São mais sanguinários. O Leopoldo II, por exemplo, da Bélgica, ele mutilava as pessoas. Ele sentia prazer de ver as pessoas sentindo dor, tá? Para mostrar para os outros que eles eram, ó, se você não fizer, não trabalhar, não colher tanto aqui, você vai sofrer a mesma coisa que esse preguiçoso aqui, vai ser mutilado. Tá? Então, ainda passava a visão de que o africano, que estava tendo ali o seu território usurpado, os recursos naturais saqueados, ainda passava a visão de que ele era preguiçoso. E essa ideia ela é passada de geração para geração, de cultura para cultura. A gente tem isso aqui no Brasil também. Vira e mexe, a gente vai analisar o processo colonial do Brasil, fala assim, o português trocou a mão de obra escrava porque o argumento é que o nativo era preguiçoso, ele não queria trabalhar. Mas que trabalho é esse? Trabalho escravo? Quem é que quer trabalhar no trabalho escravo? Quem é que hoje se submete a isso, analisando essa conjuntura, né, dominatória europeia? Ninguém quer trabalhar no trabalho escravo. Você imagina o nativo brasileiro que vivia muito bem aqui, aí chega lá 50 portugueses caindo de lepra, né, doentes. O nativo nunca tinha tido contato com um tipo de povo daquele bem vestido, cheio de roupas pesadas. Pega aquele povo, trata das feridas, das doenças daquele povo, ensina aquele povo a tomar banho diariamente, porque aquele português não tomava banho diariamente, né? Ensina a tomar banho diariamente aqui, clima tropical, mostra os recursos naturais, mostra tudo que tem no território, apresenta o país. Aí aquele português gosta de tudo aquilo ali, fica interessado, troca ali uns objetos com aquele povo nativo, avisa Portugal que tem muito recurso natural aqui dentro, tem pau-brasil, tem minério. Portugal manda uma frota para fazer o quê? Dominar aqueles nativos. Então esse é o europeu. A essência do europeu é a ganância, é o capitalismo, né? É acumular cada vez mais, tá certo? Então essa ideia de que um povo é preguiçoso, ela vai ser passada pelos europeus para futuras gerações. A gente tem que parar com essa ideia. Ninguém é preguiçoso, ninguém é obrigado a trabalhar num trabalho forçado, num trabalho escravo, onde a sua vida ali, né, está sendo posta em jogo. Tá? Então foi passado para a gente que o nativo era preguiçoso. A mesma coisa acontece lá com o Leopoldo II na República Democrática do Congo. Então o africano que se negava a colher ali algo que ele não queria colher, ele era preguiçoso, tinha que ser mutilado, cortava o braço, cortava pé, cortava nariz, botava na frente dos outros sentados e falava, isso aqui vai acontecer com você amanhã se você não colher. Quer dizer, o cara tinha que trabalhar forçado no seu próprio território. É como se você hoje está assistindo essa aula comigo aqui, é o exemplo que eu sempre dou, está assistindo essa aula comigo aqui, e aí, de repente, entra uma galera aí na sua casa. E você fala, ué, mas o que vocês estão fazendo aqui? Não, agora é nossa casa. Não, mas eu moro aqui. Não, agora você não mora mais aqui. Agora você trabalha para mim. Aí você vai ter que sair da frente do computador e trabalhar para esse cara. Entendeu? Então é uma dominação do espaço, é uma invasão.
Então, o africano teve seu território invadido. O nativo que estava aqui no Novo Mundo também teve seu território invadido, dominado, genocídio comendo em massa, porque o europeu também comete genocídio, é bom que a gente fale isso sempre. Teve genocídio no Novo Mundo, teve genocídio no continente africano, porque imagine só, muita gente fala assim, mas o africano não resistiu. Não, ele tenta resistir desde o século XVI. Mas o que o europeu tinha que o africano não tinha? Armas. Armas, né? Armas de longo alcance ainda, certo? Quando tem a dominação já no século XVI, já existia ali armas que dominavam esses povos. No século XIX nem se fala, a indústria bélica já estava bem desenvolvida. Nós estamos falando do período da paz armada, é o mesmo período da paz armada ali. A Alemanha se unifica e vai desenvolver a indústria bélica, olha só. Como que o africano, né, com pedra, pau e escudo de bambu, ia poder se defender de armas de fogo? Não tinha como. Ele até montava uma resistência, ele até tentava ir guerrear, defender seu território, mas ele era dominado. Tá? Então, o genocídio europeu no continente africano vai ser em massa. Tá? Eles vão dominar esses povos, mostrando, nós temos armas, aqui não adianta resistir. É melhor aceitar a dominação, trabalhar para a gente, angariar aí esses recursos e nós vamos explorar e é importante que vocês aceitem isso. E o africano ele tinha que aceitar a dominação. E ele aceitou até o enfraquecimento dessas potências que vem no pós-Segunda Guerra Mundial. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim, não, não, sim. Alguém? Sim ou não? Não? Bom, eu vou parar com vocês aqui